Fala galera, aqui o professor Chico Kramer e a gente começa agora a nossa aula sobre LGPD. Pessoal, a gente tem um tema caro, importante pela frente, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Gente, a Lei Geral de Proteção de Dados nos interessa muito quando a gente pensa na atividade bancária. Por quê? Porque vocês vão ter uma quantidade muito expressiva de dados à sua disposição. Vocês vão trabalhar com os dados do correntista o tempo todo e, eventualmente, vão ter acessos a grandes bancos de dados ou, né, mais sensível ainda, vocês vão ter acesso às listagens já tratadas, né? Então, aos dados já classificados e às vezes ainda não anônimos, ou seja, há dados que ainda estão vinculados às pessoas. Então te liga no artigo 1º. Essa lei fala sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Ela poderia dizer, sobretudo, nos meios digitais, porque é nos meios digitais onde a gente entrega maior quantidade de dados. Deixa eu pegar a linha ainda mais fina, pegar uma cor mais clara. Pronto. Esse tratamento dos dados, esse uso dos dados, ele pode ser feito por pessoa natural ou por pessoa jurídica. Aí pode ser pessoa jurídica de direito público, né? Pode ser alguma instituição pública, e as instituições públicas trabalham com muitos dados. Pode ser alguma instituição privada, que elas também têm uma quantidade grande de dados. Tá? O objetivo aqui é que a gente proteja direitos fundamentais, né? Que a gente preserve a tua liberdade, por exemplo, de assistir coisas novas, a tua liberdade de ter acesso a outras informações, né? E a tua privacidade, já que esse estudo dos dados, ele rapidamente começa a demonstrar muito sobre a tua vida pessoal, tá bom? Então é importante, é bem importante para nós que tu tenha a tua proteção de dados ativa, beleza? Olha só, gurizada. Por fim, a gente fala sobre o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Por quê? Porque quando eu tô aqui vendo os dados de alguém, quando eu tô aqui vendo os dados de alguém, quando eu começo a analisar o comportamento de uma pessoa dentro do sistema, rapidinho eu entendo o que ela quer, né? Rapidinho eu entendo o que ela gostaria de comprar, rapidinho eu entendo se ela prefere iPhone ou se ela prefere Android, rapidinho eu entendo se ela se interessa por esportes ou se ela se interessa mais por culinária, rapidinho eu descubro se ela quer morar na beira do rio ou no morro, e aí eu vou, né, moldando o que ela recebe de informações de acordo com o que me interessa mais dentro das coisas que ela quer saber. E aí, essa frase é muito emblemática. Seus dados são você. Olha só. As normas gerais contidas nesta lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, pelos estados, pelo DF e pelos municípios. Então, olha só. Quando a gente olha para dados, quando a gente olha para dados, a gente percebe que os dados são importantes. Os dados, eles têm duas características muito relevantes. O dado vinculado a uma pessoa, ele é muito sensível. Porque o dado vinculado a uma pessoa,
começa a te trazer informações sobre a vida privada e a intimidade dessa pessoa. E um dado anônimo, e na lei a gente vai falar muito sobre a anonimização do dado, né? Que é tornar o dado aí separado do seu criador. Esse dado aqui, ele não é mais sensível. Esse dado aqui, ele é um dado muito menos perigoso. Ele é um dado que mais gente pode ter contato. Então, quando eu penso em proteger, eu penso nesse dado que ainda está linkado com a pessoa. Esse dado linkado com a pessoa, esse sim, tá? Esse sim é o dado que é o objeto de mais cuidado dentro da lei, beleza? Tá bom, vamos lá. Artigo 2º, olha só. A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos. E esses fundamentos estão sempre na prova, velho. Ó, respeito à privacidade, autodeterminação informativa, ou seja, eu tenho condições de decidir o que eu vou assistir, né? A liberdade de expressão, de informação, de comunicação, de liberdade de opinião. Eu tenho também a chance de me expressar através de escolhas, né? A inviolabilidade da minha intimidade. E aí, claro, quando eu começo a tratar desses pontos, eu rapidamente começo a entender que minha honra e a minha imagem também estão sendo protegidas por essa lei. Imagina, eu começo a liberar o dado, né, que está vinculado ao homem. Cara, daqui a pouco isso vai ser ofensivo para algumas pessoas. Algumas pessoas não querem, né, que saibam das suas escolhas. Né? Algumas escolhas importam em assumir determinadas características da personalidade para toda a comunidade. A pessoa não tem esse interesse, não. Isso é muito particular. Isso só eu que tenho que saber. Isso só eu tenho que ter acesso, né? Isso é uma coisa especial. Né? De repente, uma coisa que diz, por exemplo, respeito à minha saúde, né? Pô, um exame são meus dados de saúde, tá? Dados absolutamente relevantes e que eu não quero que ninguém saiba deles. Né? Não quero que ninguém saiba que eu tô doente, não quero que ninguém saiba que eu faço um determinado tipo de tratamento, tá? 5, desenvolvimento econômico, tecnológico e inovação. Claro, né? Eu tenho que proteger dados, eu tenho que ter desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento econômico e inovação, porque isso é importante, é saudável, né, para a sociedade, mas isso tem que acontecer de forma equilibrada. Então eu não proíbo o desenvolvimento econômico, nem desenvolvimento tecnológico, nem inovação, porque eu não fecho completamente os dados. Agora, eu protejo a privacidade, eu protejo essa capacidade de buscar a informação que deseja, né? E eu protejo a intimidade, honra e imagem, tá bom? Por fim, livre iniciativa, livre concorrência, defesa do consumidor. Se liga nisso, olha só. Veja, se uma empresa começa a ter acesso a uma quantidade muito maior de dados que todas as demais e começa a comprar dados de todas as demais de forma controlada, né, essa empresa ela começa a terminar com a livre concorrência. Porque ela começa a cercar os compradores de uma tal forma que para que alguém consiga abrir uma nova empresa, consiga buscar clientes e consiga se desenvolver, é muito difícil, porque já está todo mundo focado naquele gigante da economia. Por isso que esse cuidado com os dados é muito grande, por isso que essa troca de dados entre instituições não é completamente liberada, né? A gente vai ver que em alguns pontos, sim, existe uma troca de dados, sobretudo quando visa proteger o crédito, né? Sobretudo quando tem alguma função ligada às instituições públicas, tá? Para fechar, direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade, dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Tá? Aqui a gente tem um esquema para nos ajudar, tratando de liberdade, inviolabilidade e desenvolvimento.
e aí fica mais fácil da gente ver, né, o que a nossa lei de proteção de dados traz como fundamento. Top! Excelente! Então vamos lá. Esses quadros, gente, eles vão estar no material de vocês, para quem for aluno, né, no curso regular. Tá? E se tu por acaso não tiver no curso regular, bom, aí tu vai printando a tela aqui para te ter esse resumo do teu estudo também. Tá legal? Feito. Aqui tá o material já completinho. Agora se liga nesse ponto aqui, ó. Questão de prova. O direito à privacidade dos dados é oponível contra todos. Ou seja, eu posso, né, exigir a privacidade no que se refere aos meus dados de qualquer um. E isso sofre algum tipo de limitação. Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho dados sobre a minha prisão, tá? Ou eu tenho dados sobre o meu hábito de não pagar contas. Bom, esses dados, eles têm alguma privacidade, mas ela é muito pequena, tá? A gente precisa trocar os dados sobre a prisão com outras pessoas. Por exemplo, quando a gente fala em mandados de prisão, tem um banco nacional de mandados de prisão. Se tu botar o nome de qualquer pessoa lá e contra ela existir um mandado de prisão, vai aparecer ali o mandado de prisão. Vai aparecer o mandado de prisão, vai aparecer qual é o processo, vai aparecer o tempo da pena, vai aparecer o prazo, né, de duração daquele mandado, e tu vai poder inclusive imprimir o mandado de prisão, né? E aí um policial em qualquer lugar do Brasil pode prender um bandido em outro lugar do Brasil e apresentar o Banco Nacional de Mandado de Prisão. Ó, tá aqui o mandado de prisão dele. A prisão foi cumprida, tá? Sem entrar muito nos detalhes, mas é isso. A privacidade de dados é oponível contra todos, mas ela sofre algumas limitações. Bom, vamos adiante. Olha só, gente. Artigo 3º e artigo 4º. Tá? É importante a gente fazer um estudo comparado desse. Vou dar uma diminuída aqui no zoom. Mais uma vez. A gente consegue ver a tela quase toda. Já ficou. Pronto, olha só. Artigo 3º. Esta lei se aplica a qualquer operação de tratamento de dados, né, realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica. Pessoa de direito público ou de direito privado. Então tá. Independente do meio que ela usa para tratar os dados, do país da sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que, ó, se liga, essa lei se aplica a qualquer pessoa natural ou jurídica que vai tratar dados, independente de onde ela esteja sediada, né, ou de onde estão localizados os dados, desde que a operação de tratamento seja realizada no Brasil. Por que essa lei está falando isso? Pô, porque como qualquer lei, cara, a gente tem um problema que é a territorialidade, né? A gente pensa em dados, a gente pensa em negócios digitais, a gente tem um problema que é a territorialidade. Às vezes, o dado é russo, né? A forma de tratamento é um sistema asiático. Mas se a empresa está lotada no Brasil, bom, ela vai ter que respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, porque ela está fazendo o tratamento aqui. Se a origem do dado não é daqui, problema nenhum. Se o servidor onde o dado está guardado não é daqui, não tem problema nenhum. Agora, se estiver trabalhando aqui, bom, vai ter que respeitar o que o nosso Poder Legislativo estabeleceu. 2. Atividade de tratamento tem por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou tratamento de dados de indivíduos que estão localizados no Brasil. Então, se o dado saiu de pessoas que estão no Brasil, também quer que respeite a nossa lei. Porque aí o dado tem origem nossa, né? O dado tem origem nossa, tá? E 3. Os dados pessoais objeto de tratamento tenham sido coletados no Brasil. Então, ó, a lei se aplica à empresa, à pessoa natural ou à pessoa jurídica, ou independente do meio, do país da sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que o tratamento seja feito aqui. Os dados sejam de pessoas que estão aqui. Os dados tenham sido coletados aqui. E aí vem
a definição do que é coletado. Ó. Considero coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular se encontra no Brasil no momento da coleta. Onde estava teu pezinho? Estava aqui? Então aqui. Parágrafo 2º. Se excetua o inciso 1º deste artigo, o tratamento de dados previstos no inciso 4º do caput do artigo 4º desta lei. A gente já vai olhar o que é o artigo 4º da nossa lei. Olha só, artigo 4º. Esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais. 1. Realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. 2. Realizados para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos ou acadêmicos ou fins acadêmicos. E 3. Realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão a infrações penais. Agora se liga. Tratamento de dados pessoais previsto no inciso 3 será regido por lei específica, que deve prever medidas proporcionais e necessárias ao atendimento do interesse público. Observado o devido processo legal, os princípios gerais de proteção de direito. Tá? Ou seja, o que a gente quer? A gente quer assim, olha, eu vou dar uma liberada no tratamento de dados para a segurança pública, para a segurança nacional, né, para atividades de investigação. Mas eu vou liberar o absolutamente necessário para o interesse público. Nada mais. Se não é necessário para o interesse público esse tipo de tratamento, não vai realizar. Ou se não é necessário para o interesse público, né, essa possibilidade de tratar dados mais ampla, não vai realizar também. Vamos lá. Parágrafo 2º. É vedado o tratamento de dados a que se refere o inciso 3º deste artigo por pessoas de direito privado, exceto em procedimentos sob tutela de pessoa jurídica de direito público, que serão objeto de informe específico à autoridade nacional, deverão observar a limitação imposta no parágrafo 4º deste artigo. Ó, o que é o inciso 3º? Volta ali. Essa parte sempre é importante para nós. Os tratamentos para fins exclusivos de segurança, né? Segurança nacional, defesa nacional, segurança do Estado, investigação. Investigação, repressão de crimes. Né? Sempre vinculado ao poder público e a essa atividade que precisa de informação, não tem jeito. Tá bom? Pode ter uma empresa privada fazendo isso? Pode. É regra? Não. É uma exceção. Tá? E mesmo assim vai ficar sob o controle, né, sobre a tutela de uma empresa, de uma instituição de direito público. Parágrafo 3º. A autoridade nacional emitirá opiniões técnicas ou recomendações referentes às exceções do 3º do caput deste artigo e deve solicitar aos responsáveis relatórios de impacto à proteção de dados pessoais. Parágrafo 4º. Em nenhum caso, a totalidade dos dados pessoais de bancos de dados de que trata o inciso 3 do caput deste artigo pode ser tratada por pessoa de direito privado. Em nenhuma hipótese, a totalidade. Por quê? Bom, porque daí se eu não dou controle total dos dados para ela, ela não tem uma informação tão grande assim. Né? Beleza? E aí uma exceção, quando a empresa for de capital completamente público. Cara, agora te liga ponto aqui. Sempre importante para nós. Teoria do mosaico. Ó, não existem dados ofensivos ou não ofensivos. É o contexto, o mosaico. Tá? O tratamento dos dados que importa. É o contexto de tratamento dos dados que importam. Tá? Ou seja, não é que tu tem dados inofensivos. Na verdade, tu cuida de todos os dados. O contexto é que faz eles ficarem mais ou menos sensíveis, né? A redação é essa. Não existem dados ofensivos ou inofensivos. É o contexto dos dados que importam. Tá? Olha só. Claro, uma ordem de direito civil já bem antiga, né? Artigo 21 do Código Civil. A vida privada da pessoa natural é inviolável. Deve ser protegida. A vida privada é o teu direito de intimidade.
é a tua intimidade. Tá? Na vida privada é a tua intimidade. A gente usou um modelo muito parecido com o modelo europeu de proteção de dados, tá? Na nossa Lei Geral de Proteção de Dados tem esse mesmo estilo. A gente tem uma autoridade de controle independente, a gente entende que dados pessoais são direitos fundamentais, a gente protege a pessoa física e, sim, a gente não está focado aqui nos dados da pessoa jurídica, a gente está focado nos dados da pessoa física, beleza? Olha só, artigo 5º, aqui sim. Pessoal, definições comuns da gente encontrar em prova são essas que estão aqui no artigo 5º. Dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural. Pode estar identificada, porque o dado ainda não está anônimo, pode estar identificável. Tá? Dado pessoal sensível. Dado pessoal sobre, olha só, dado pessoal sensível. Dado pessoal sobre origem racial, origem étnica, questão religiosa, questões políticas, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a alguém, né? Quando vinculado a alguém. Então é o dado sensível, esse dado vinculado a uma pessoa natural. 2. Dado anonimizado. Pronto. Aqui a gente já está usando a tecnologia para ter acesso, para proteger esse dado, né? Dado anonimizado. Dado anonimizado. Então, dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do tratamento. Te liga, aqui a gente está falando de alguma coisa que é anônima em um determinado tempo. Em um determinado tempo. Não é uma coisa que é anônima para sempre, né? Ela é anônima durante algum tempo. Então, o dado é considerado anonimizado quando não pode ser identificado utilizando meios técnicos razoáveis. Porque se tu começar a usar muita tecnologia, bom, aí qualquer dado pode ser identificado. E tu vai identificar ele tu vai proteger ele com uma senha, tu vai proteger ele com algum programa, né? Tu vai proteger ele com chaves de segurança, mas dependendo da tecnologia que tu precisa, aquele dado vai ser identificado, né? Tudo tem um preço, identificar o dado também. Mas se ele aguenta uma técnica razoável, na época em que ele foi anonimizado, tudo de acordo, ele é considerado o dado anonimizado. 4. Banco de dados, conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico. Claro, né? Tu tem banco de dados, pode ser um arquivo, banco de dados pode ser um suporte eletrônico. Né? Titular, pessoa natural. Titular, pessoa natural. A gente está colocando aqui diferente. Pessoa natural. A quem se referem os dados pessoais que são objeto do tratamento. Controlador. Agora te liga. Controlador, operador e encarregado. Liga nesse trio aqui, ó. Controlador, operador e encarregado. Liga nesse trio, ó. Controlador. Pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem compete a decisão. Controlador. A quem compete a decisão referente ao tratamento do dado. Beleza? Operador. Pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dado pessoal em nome do controlador. Esse aqui é o realizador. Né? É quem opera mesmo. Encarregado. Pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como comunicador entre o controlador, os titulares dos dados
e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, olha só, quando tu pensa nesse nosso grupo aqui, tu tem controlador de um lado. Vamos até colocar assim, ó, controlador, operador e encarregado, tá? Controlador, operador e encarregado. Tu tem o COI, né? E aí tu vê que aqui eu decido, eu sou um cara de decisão nesse ponto. Aqui eu decido, aqui eu sou um trabalhador, né? Aqui eu trabalho, aqui eu opero. E por último, esse meu encarregado, ele é um cara que conversa. Ele é um conversador, porque ele vai ficar entre a pessoa dona do dado e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mais um pouco. Ficou muito apertado isso aqui, formar. E a Autoridade de Dados. Pronto. Aqui vai se estabelecer um triângulo com o meu encarregado no centro. Beleza? 10. Tratamento é a operação realizada, importante isso aqui, gente. Tratamento é a operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, à produção, à recepção, à classificação, à utilização, ao acesso, à reprodução, à transmissão, meu Deus, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, da modificação, da comunicação, da transferência, da difusão ou de extração. Todas essas atividades que eu realizo com os dados são tratamentos. Uma das que mais nos importa na prática é classificar e utilizar o dado. Tá? Eu classifico e utilizo o dado o tempo todo. Classifico as pessoas que clicaram no site, eu classifico as pessoas que têm interesse em concurso público, eu classifico as pessoas que têm interesse em bancário, eu classifico as pessoas que têm interesse em LGPD, tá? E aí eu utilizo isso, tá? Para que eu possa, inclusive, mandar, né, ou criar um perfil para o meu produto. Eu procuro pessoas que tenham esses e esses e esses gostos. É feito através do tratamento de dados. Agora sim, nosso conceito de anônimo, né? Tornar o dado anônimo. E tornar o dado anônimo. Anonimização. Ó, utilização de meio técnico razoável e disponível no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde. A possibilidade de associação direta ou indireta a uma pessoa. Esse aqui é o ponto. Esse aqui é o desafio. Manter o dado anônimo. E aí, mantendo o dado anônimo, né, conseguir que essa pessoa tenha resguardada a sua capacidade de livre escolha. É isso, né? A sua capacidade de livre escolha. Ó, 12. Consentimento. Este site utiliza cookies para a sua melhor experiência, bereré, bereré. E tu vai lá e pimba, aceitar. Aceitar é consentimento. Então, ó, consentimento. Manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Aí tu pode clicar aí, saiba mais, nossa política de dados. E aí lá dentro vai estar escrito assim, vamos usar os seus dados só para melhorar a sua experiência no nosso site. Tá. Beleza. Vamos usar para te entregar no site o que tu mais quer.
Vamos usar teus dados para tudo. Bom, se tu concordar, tudo bem. Vamos usar teu site para todas as empresas de um segmento. Beleza, isso não me importa. E assim vai indo. Beleza? 13. Bloqueio. Bloqueio. Suspensão temporária de qualquer operação de tratamento de dados mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados. Trava tudo. Eliminação. Exclusão do dado ou do conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado. Tá? Então, todas as vezes que eu falar em excluir dados ou conjunto de dados, a gente está falando de uma eliminação. Transferência internacional de dados. Transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro. Uso compartilhado de dados. Te ligo. Uso. Tá bom. Uso compartilhado de dados. Comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de banco de dados pessoais por órgãos e entidades públicas no cumprimento das suas competências, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos ou entre entes privados. Tá? Então, é possível o uso compartilhado de dados? É possível. É livre? Não é livre. Tá? Não é livre. Tem uma porção de resguardo de a pessoa, quando acha que seus dados estão sendo compartilhados, pode inclusive denunciar, tá? Esse uso dos dados dela sem maiores cuidados. (17) Relatório de impacto à proteção de dados pessoais, documento do controlador, que contém a descrição dos processos de tratamento de dados que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco. Esse relatório de impacto, ele é uma espécie de um plano. Ele é uma espécie de plano para defesa dos dados. Então ele aponta, olha, eu tenho X e Y situações em que o dado fica mais exposto. Caso eu perca o controle sobre os dados nessas situações, as minhas atividades imediatas para manter a segurança dos dados são as seguintes. E aí ele te mostra ali quais são as atividades que ele vai desenvolver. Então é como se ele tivesse um plano de defesa desses dados já prévio, um estudo. É um estudo do cenário. É um estudo do cenário em que ele vai conseguir te defender. Gente, a gente vai mais um pouco, tá? E a aula completa vai ter que estar dentro do material, tá? Todo, vai ter que estar dentro da página, não vai poder ficar só no vídeo, essa lei é muito grande, tem muito detalhe, mas alguns dos pontos mais importantes da lei e mais relevantes para as provas são esses que a gente está estudando aqui no início. Né? A teoria do mosaico, essa ideia do dado pessoal, essa noção de que o dado tem que ser anonimizado, essa clareza de que existe uma autoridade nacional que protege dados, a ANPD. Tá? Entender que é preciso que ocorra uma aceitação para que coletem e tratem o dado, tu pode te negar. Enfim, esses são os grandes pontos, né? E a ideia geral é a ideia de que os dados revelam a tua intimidade, e já que isso está acontecendo aqui, já que os dados estão revelando a tua intimidade, tu tem que ser capaz e tu tem que ter meios e auxílio do poder público para defender os teus direitos de intimidade, beleza? Então vamos lá, olha só, 18, órgão de pesquisa, órgão ou entidade da administração pública, direta e indireta, ou pessoa jurídica de direito privado, pensa numa faculdade, né, sem fins lucrativos, legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no Brasil,
inclui em sua missão institucional, em seu objetivo, a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico, né? Por exemplo, para quem está no Rio Grande do Sul, a gente tem a PUC, RS, bom, tem PUC num monte de estado, a gente tem a PUC tem um monte de laboratório, é uma empresa, é uma instituição privada, tá? Mas ela sem dúvida nenhuma faz, né, muita pesquisa histórica, científica, tecnológica, muita pesquisa tecnológica e estatística. Parar para pensar, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o Tecnopuc, né, que é a parte de tecnologia da PUC aqui, muito forte, talvez uma das mais fortes do país. Tudo gira em torno de dados, né? Bolsa de valores, dados, tá? E são empresas de tecnologia, são empresas de TI, né, que vão lidar com essas informações e que vão conseguir descobrir coisas e perceber tendências, enfim, tratando de dados. Então dado é importante pra caramba e vale muito dinheiro. Dado é dinheiro, dado é poder, né? E numa perspectiva mais pessoal, o que eu já disse no início da live, seus dados são você. Olha só, 19, Autoridade Nacional, a nossa ANPD, o órgão da administração pública, né? O órgão da administração pública, responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento dessa lei aqui da LGPD em todo o Brasil. Gurizada, parece mentira, a gente estudou a lei do artigo 1º ao 5º, muita coisa importante, toda a lei está preparada, que nem essa parte inicial que vocês assistiram. E a dica é a seguinte: assistam as próximas aulas, fiquem fortes nessa matéria, façam os exercícios que eu já preparei para vocês e podem ficar tranquilos que vai ser um passeio na prova, tá bom? Não tem jeito, essa é uma lei que vai cair sempre quando a gente estiver falando de carreiras bancárias, de carreiras fiscais, de carreiras policiais, vai ficar cada vez mais necessário para nós também, tá legal? Um grande abraço, bons estudos, vamos que vamos!